Existem seleções que carregam apenas resultados, e existem seleções que carregam um sentimento. A Colômbia pertence a um terceiro grupo, aquele que mistura futebol com a identidade nacional, paixão popular, música caribenha e uma estética que parece dançar com a bola. Durante décadas, a camisa amarela da seleção colombiana atravessou fases de euforia e tragédia, de talentos quase mitológicos e de frustrações que pareciam impedir o país de alcançar a elite do futebol mundial. Mas a história da Colômbia nunca foi linear. Ela passa por uma geração que encantou o planeta nos anos 90, por tragédias que marcaram o futebol do país e por um renascimento recente que devolveu esperança ao torcedor cafeteiro. Em 2024, exatamente no ano em que a Federação Colombiana celebrou seu centenário, a seleção voltou a disputar uma final continental. Uma temporada que uniu passado e presente. Hoje nós vamos contar essa história da seleção da Colômbia e a jornada da equipe na temporada de 2024, quando também vestiu essa camisa especial. Salve, salve, sejam muito bem-vindos ao Futebol Social Clube, onde contamos as grandes histórias do futebol através de um elemento que muitas vezes passa despercebido, mas que carrega identidade, memória e cultura, as camisas dos clubes e das seleções. Porque cada camisa é um retrato de uma temporada, e cada temporada é um retrato de uma geração. Eu sou André Carvalho e hoje nós vamos abrir um capítulo especial da história do futebol sul-americano. Uma história que mistura talento, drama, alegria e identidade nacional. Para entender essa seleção é preciso entender o próprio país. A Colômbia é uma nação onde o futebol não é apenas um esporte, ela é expressão cultural. Nas ruas de Barranquilla, nas montanhas de Medellín e nos bairros históricos de Bogotá, o futebol é jogado com improviso, criatividade e também alegria. A seleção colombiana é conhecida mundialmente por um apelido, Los Cafeteros, uma referência direta ao café colombiano, um dos símbolos econômicos e culturais do país. A Federação Colombiana de Futebol foi fundada em 1924. Durante décadas, a Colômbia participou de torneios sul-americanos sem grande protagonismo. Mas o futebol colombiano começou a ganhar força a partir da profissionalização do esporte no país. Clubes como o Atlético Nacional, a América de Cali, Millonarios, Independiente Santa Fé e Deportivo Cali foram fundamentais para a evolução técnica do futebol colombiano. Esses clubes desenvolveram um estilo muito particular. Um futebol que mistura habilidade, técnica, jogo ofensivo, criatividade individual e forte intensidade emocional. Nos anos de 80 e 90 surgiu aquela que muitos consideram a primeira grande geração da Colômbia. Nomes como Valderrama, Asprilla, Rincón, Leonel Álvares e o sempre controverso René Higuita transformaram a seleção colombiana em uma potência emergente. Valderrama, com seu cabelo afro-icônico, tornou-se símbolo do futebol colombiano. Na Copa de 1990, a Colômbia voltava a disputar esta competição depois de uma lacuna de 28 anos e marcou a história com um momento inesquecível. O gol de Fred Rincón contra a Alemanha no último minuto, classificando a Colômbia para as oitavas de final daquela competição. 4 anos depois, nos Estados Unidos, a Colômbia chegou como favorita, especialmente após aplicar um histórico 5-0 na Argentina, em Buenos Aires, nas eliminatórias daquela Copa. Mas aquela competição disputada nos Estados Unidos acabou sendo lembrada pelo futebol colombiano de forma trágica. A eliminação precoce e o assassinato do defensor Andrés Escobar pelo gol contra na partida contra os donos da casa e que marcou profundamente o futebol colombiano. A consagração veio em 2001, quando a Colômbia conquistou sua primeira Copa América e o fez em casa sem sofrer um único gol. Uma campanha histórica. O futebol colombiano produziu e ainda fornece alguns dos talentos mais marcantes do futebol global. Entre eles estão Radamel Falcão, que defende o Atlético de Madrid e Mônaco, Juan Cuadrado, a Juventus, Córdoba, Inter de Milão, Mario Yepes, que já defendeu o Milan, mas talvez o maior símbolo moderno seja James Rodríguez, especialmente após a Copa do Mundo de 2014, sediada aqui no Brasil. E foi aqui que a Colômbia viveu sua melhor campanha em Copas. Chegou às quartas de final. James Rodríguez foi o artilheiro do torneio com 6 gols, incluindo um dos mais bonitos da história das Copas, um voleio espetacular contra o Uruguai. Em 2024, a Federação Colombiana completou 100 anos. Para celebrar o centenário, a Adidas lançou uma camisa especial, uma peça que mistura história e estética retrô. Uma camisa completamente diferente da tradicional amarelinha colombiana. Ela é predominantemente branca, um branco levemente envelhecido, quase creme. No centro do peito atravessa uma faixa horizontal tricolor, amarelo, azul e vermelho, as cores da bandeira colombiana. Essa faixa remete diretamente ao uniforme utilizado pela Colômbia em 1945, uma homenagem aos primeiros anos da seleção. O escudo aparece
essa em versão minimalista, quase monocromática, criando um visual vintage. A Adidas utilizou o clássico logo trifoil, um detalhe que reforça o caráter retrô da camisa. Esse manto possui algo raro no futebol moderno: elegância. Ele parece mais uma peça histórica do que um uniforme esportivo. Minimalista, clássico, atemporal. Essa camisa especial foi utilizada em partidas comemorativas durante o ano do centenário da federação. Ela simbolizava uma ponte entre a seleção, que nasceu em 1924, e a nova geração, que representou o país em 2024. E vou te dar uma boa notícia: você também pode ter essa peça, e o melhor, com um desconto especial do nosso parceiro da KS Esportes. Para isso, basta clicar no link da descrição do vídeo ou apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo. E se a camisa representava o passado, o desempenho da equipe representava o futuro. A temporada de 2024 foi uma das mais marcantes da história recente da seleção colombiana. O técnico era o argentino Néstor Lorenzo, um treinador que trouxe organização tática e confiança para o elenco. O estilo da equipe era claro: pressão alta, transições rápidas e ataque veloz pelas pontas. O elenco tinha nomes importantes como James Rodrigues, Luiz Dias, Jefferson Lerma, Davinson Sánchez, Daniel Muñoz, João Córdoba, João Arias e Richard Rios. Luiz Dias era a principal estrela ofensiva, um ponto explosivo, e James Rodrigues atuava como cérebro criativo. A Colômbia teve uma campanha brilhante na Copa América daquele ano. Na fase de grupos, vitória sobre o Paraguai por 2-1 e Costa Rica por 3-0, e também um empate contra o Brasil, 1-1. Passou pelo Panamá de forma categórica nas quartas de final em um contundente 5-0. Uma vitória apertada de 1-0 sobre o Uruguai garantiu a Colômbia na grande final. A boa jornada, no entanto, não garantiu o título sobre a Argentina de Messi. Mas os cafeteiros caíram atirando. Perderam de 1-0 só na prorrogação. Mesmo com a derrota, a campanha foi considerada extraordinária. Foi a primeira final da Colômbia em mais de 2 décadas. James Rodrigues foi eleito o melhor jogador do torneio. Nas eliminatórias sul-americanas, a Colômbia também teve momentos importantes. Vitória sobre a Argentina, empate fora contra o Peru, resultados competitivos contra as seleções tradicionais. Uma temporada com 16 jogos disputados, 10 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, em que marcaram 33 gols e sofreram outros 13, consagrando o artilheiro Luiz Dias com seus 5 gols. A Colômbia terminou o ano com uma sequência impressionante de 28 jogos de invencibilidade, a maior da sua história até a final da Copa América. A história da seleção colombiana nunca foi simples. Ela é feita de contrastes, de talento e drama, de beleza e intensidade, de gerações que quase tocaram a glória. Mas em 2024 trouxe algo especial: uma final continental, um futebol vibrante, uma geração pronta para continuar essa história. E no ano que celebrou seu centenário, a Colômbia lembrou ao mundo que seu futebol ainda tem muito a oferecer. Porque no final das contas, futebol, de fato, nunca é apenas sobre vencer. É sobre identidade, é sobre memória, é sobre emoção. E aqui no canal, a gente acredita em uma coisa: futebol é muito, mas muito mais do que um jogo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem ama futebol e conte aqui, deixa aqui nos comentários, qual é a camisa mais bonita da história das seleções sul-americanas. Olha, não vale ser bairrismo, não vale ter bairrismo, ser Brasil, tal, qualquer uma. E aproveite para assistir também as outras resenhas aqui do Futebol Social Clube, porque cada camisa aqui conta uma história, e toda história merece ser lembrada. Te espero para uma próxima resenha, um abraço e até mais.